Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de História do Design. Agora nós vamos trabalhar nessa competência 2 com o design no século XX. Nós vimos na aula anterior um pouco sobre as origens do design a partir da Revolução Industrial, né? Como ele foi se desenvolvendo entre os séculos 18 e 19 até o início do século XX. E agora nós vamos trabalhar um pouco sobre o design no século XX, sendo que o século XX é tido por muitos como o século do design, uma vez que foi a partir desse século que a profissão se firmou, né, e se desenvolveu principalmente o design moderno, né, dentro da arquitetura moderna, e que se tornou icônico, se tornou crucial para o desenvolvimento dessa profissão. A gente sabe que ao longo do século, principalmente da segunda metade do século XIX, arquitetos já começaram a desenvolver a ideia de design tal como nós a conhecemos hoje, né? Então você vai ter uma série de movimentos, a gente vai ter o Arts and Crafts na Inglaterra, você vai ter o Art Nouveau na França e na Bélgica, o Jugendstil na Alemanha, né? A gente vai ter também o movimento secessionista, né, na Viena, né, na Áustria do final do século XIX, na busca por um estilo próprio do seu tempo, uma vez que o pessoal ainda estava preso a um historicismo que não fazia mais nenhum sentido, né? E você vai ter também a questão de se pensar na profissão tanto do arquiteto quanto do designer dentro de um mundo industrializado. Então, a partir do final do século XIX, você já tem a segunda revolução industrial, né, que vai ser caracterizada principalmente pelo uso da eletricidade e dos combustíveis fósseis. Então você vai ter o desenvolvimento de uma série de elementos, desde mobiliário até veículos automotivos, né? Quando surge o carro, o automóvel, como a gente entende hoje, a partir dessa época, né? Você vai ter o surgimento da Daimler-Benz, da Ford, né? Da BMW, né? Uma série de indústrias que existem até hoje, né? E tudo isso vai influenciar demais a questão da inserção das pessoas que trabalham com projeto de produto dentro do mundo industrializado. Então a gente tem aqui algumas imagens de três grandes situações, de três grandes correntes do design no século XX. A gente tem a Deutscher Werkbund, né, que foi um movimento de arquitetos e designers alemães no sentido de formar as pessoas para a industrialização, né? Quer dizer, o profissional deveria estar totalmente ligado à possibilidade de trabalhar dentro de uma indústria, né? E não naquela vida de ateliê como era no mundo pré-industrial, como era no Renascimento, na época de Leonardo da Vinci, né? Que você tinha aqueles gênios que eram contratados pelos nobres, pela igreja para fazer grandes obras. Não. O profissional tinha que estar atento que agora o mundo era industrializado e ele tinha que trabalhar para essa indústria. Então a Deutscher Werkbund inicia esse processo, né? Depois, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de reestruturação do Estado alemão, né? Cai o Império, você tem a República de Weimar, você tem o surgimento da escola Bauhaus, né? A Staatliche Bauhaus, né? Que é tida por muitos como a maior escola de design de todos os tempos, né? Na Bauhaus, né? Que foi fundada por grandes gênios como Walter Gropius, como Ludwig Mies van der Rohe, Marianne Brandt, né? Vassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, né? Você vai ter pessoas que pensavam arte, né? Pensavam artesanato e pensavam indústria. Por quê? Porque as pessoas precisavam estar inseridas dentro dessa sociedade de produção para sobreviver. Não adiantava você viver no diletantismo. Eu vou ser um artista e morrer de fome, como acontecia com muita gente. Ninguém negava a arte, inclusive porque existiam os cursos de arte, né? Vassily Kandinsky era um pintor, né? Entre outros, né? Mas o que é que acontece? As pessoas deveriam pensar que existia a arte e existia também a técnica e existia o design, que era uma forma de você inserir esse conhecimento artístico e artesanal dentro da produção industrial, de forma que que ela tivesse mais qualidade, tanto do ponto de vista do uso, quanto do ponto de vista da estética. Porque o ser humano precisa disso, a gente sabe, né? O ser humano precisa do elemento estético na sua existência, né? Então, um outro aspecto, né? A gente falou aqui da Deutscher Werkbund, da Bauhaus, e houve também o Art Deco, né? O Art Deco, que foi um movimento também muito forte de design
no século XX, né? Surgiu em Paris na Exposition Internationale des Arts Décoratifs, né? Et Industriels, né? Moderne, o nome da exposição é uma exposição muito grande, que durou muitos meses em Paris, onde se trabalhou também essa questão do ideário estético, né, baseado na industrialização. Então você vai ter o Art Deco na arquitetura, você vai ter no mobiliário, você vai ter no design de objetos de uso cotidiano, até mesmo em veículos, né? O Art Deco influenciou inclusive, pasme, até revistas em quadrinhos. Você vai encontrar esse estilo em algumas revistas em quadrinhos, inclusive recentes. Para quem gosta, é interessante fazer esse tipo de pesquisa. Quando você vê cidades fictícias como Metrópolis, do Super-Homem, ou a Gotham City, de Batman, né? É um estilo muito forte que a gente encontra, por exemplo, em edifícios como o Chrysler Building de Londres, ou de Nova York, desculpe, ou então o Empire State, né? A gente tem aqui alguns exemplares, por exemplo, desses designs, né? A gente tem a cadeira Weissenhof de Lili Reich, né? Lili Reich, que foi uma designer que trabalhou com Mies van der Rohe, né? A gente tem um rádio Zenith, que é em estilo Art Deco, que a gente tem muitas essas linhas verticais, né? Essa marcação de cores diferentes, né? De texturas, é muito característico do Art Deco. E a gente tem aqui, da Bauhaus, uma poltrona Vassili, que foi projetada por Marcel Boyer, né? E tem esse nome Vassili em homenagem ao amigo dele, Vassili Kandinsky, né? o célebre pintor, né? Então, a gente tem uma série de desenvolvimentos no design de mobiliário e de objetos de uso cotidiano, né? Esse pessoal realmente trabalhava, estudava muito essas novas formas, de modo a que as coisas realmente acontecessem. Então você vai ter aí o desenvolvimento do desenho, o desenvolvimento do uso dos materiais, a questão ergonômica, né? E a utilização de novas tecnologias, como no caso aí, na época, o rádio, que hoje pra gente é uma besteira, a gente escuta rádio até no celular, mas na época o rádio era um objeto de interesse, você ainda não tinha televisão, né? Então era algo muito importante dentro do contexto das habitações na época, né? Então você vai ter também o desenvolvimento do design de interiores com muita força, né? A partir principalmente do movimento moderno. A gente tem um exemplo aqui, a casa Farnsworth, que foi projetada por Mies van der Rohe, né, nos Estados Unidos. Então a gente tem o uso do concreto, o uso do vidro, né, espaços minimalistas, todos projetados com mobiliário também de autoria desses arquitetos, desses designers, né, que você tem uma união quase perfeita entre o mobiliário e o espaço que foi construído. Né? Então você passa a ter uma formação em que o arquiteto e designer tem essa capacidade, né, de você criar espaços totalmente integrados dentro daquele estilo, dentro daquela ideia estética daquele momento, né? E isso passa a ser também motivo de ensino. Você vai ensinar arquitetura, design, urbanismo, né, dentro desses princípios do modernismo. Né? Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? A Casa das Canoas, do nosso Oscar Niemeyer, né? Um dos maiores expoentes do modernismo em todo o mundo, né? A data de 1951. E a gente também tem a questão do uso de texturas, né? Da associação de materiais naturais, né? Inclusive ele agrega até uma rocha que existia dentro desse espaço. Né? E você tem o uso do concreto, o uso da madeira, o uso do vidro, né? De forma em que há ambientes fluidos, né? E associações entre elementos decorativos artísticos e de design moderno, como a gente pode ver ali no mobiliário. Né? Um mobiliário mais antigo aqui à direita e um mobiliário moderno ali, mais naquela região onde o pessoal se sentaria para conversar ou jantar, etc. Né? Então, você inclusive nessa época tem já uma ideia muito clara do que é patrimônio e do que é modernidade, né? E alguns profissionais já começam a trabalhar com esse diálogo, né? Principalmente aqui no Brasil. É muito importante que as mesmas pessoas que trabalhavam intensamente pela modernização eram as mesmas pessoas que trabalhavam pela preservação do patrimônio histórico. Isso foi uma coisa muito importante para a gente, né? E você vê essa integração, né? Então a gente também, a partir do século XX, vai ter uma certa imbricação entre o que é arte e o que é design, apesar de que a gente discute no livro
né, no nosso e-book, que são coisas diferentes, né, e a gente também pode levar um fórum bastante interessante sobre essa discussão, né, do que é arte e do que é design. A gente tem aqui algumas obras da pop art, né, à esquerda a gente tem Marilyn Monroe, né, do artista americano Andy Warhol, né, alguns chamam Warhol, né, foi muito importante para a pop art entre a segunda metade do século XX até o final, ele morreu já na década de 80, e A Garota Chorando, de Roy Lichtenstein, alguns chamam Lichtenstein, né, que também é um artista da pop art americana, que trabalhou muito com o visual dos quadrinhos, né, de novo, ele fazia pôsteres, ele fazia pinturas baseadas nos quadrinhos da época. Né? Então você vai encontrar muito reproduções desse tipo de arte, da pop art, né? Lichtenstein, o Warhol, né? Eram artistas muito presentes, né? E esse tipo de reprodução, né? Que você tem, por exemplo, existem hoje empresas que vendem cópias desse tipo de material, né? Algumas mais antigas foram assinadas pelos próprios, então valem muito mais, né? Mas hoje em dia você tem reproduções porque virou uma indústria, né? A indústria do entretenimento, a indústria artística, né? Como nos fala aquele filósofo alemão Theodor Adorno, né? Que já cita a questão da indústria cultural já desde a década de 30 do século XX, né? Porque ele já estava vendo que as coisas passam a ser vendidas em larga escala, tudo, até mesmo a produção artística ou algo próximo a isso, tá certo? A gente vai discutir isso aí nos fóruns, né? Então, ao longo do século XX, você vai ter uma série de correntes, né? Dentro do design de interiores, principalmente. Aqui a gente tem um caso de psicodelia, né? Que foi muito usado na década de 60 e 70, cores muito fortes, feéricas, formas inusitadas, né? A gente tem um projeto aqui de Wolfgang Feuerbach, né? Na Alemanha. É uma coisa da época da contracultura, movimento hippie, né? O pessoal usava muito essas cores fortes, né? Muitas texturas. Às vezes havia também um resgate a partir desse momento você vai ter um resgate também do artesanato, né? E de elementos de decoração indígena, né? Isso acontece nos Estados Unidos, depois chega aqui no Brasil e se torna uma corrente bastante forte dentro do design de interiores, que principalmente em regiões como o Nordeste, né? O nosso Nordeste é algo muito forte, né? Você vai ter também o surgimento de alguns estilos brincalhões mesmo, como é o caso do estilo Memphis, né? Onde você vai, muito comum na década de 80, né? Que você vai ter também o uso de cores mais fortes ainda, com formas bastante inusitadas, né? Que lembram muito o cartoon, né? O desenho animado, né? O pessoal simplesmente pegava essa inspiração desses desenhos e trabalhava na vida real, né? Claro, alguns gostam, outros não, a gente pode discutir essa questão das cores, se esse é um ambiente ergonomicamente correto, se ele psicologicamente não afeta as pessoas, né? Mas foram experimentos, né? Experimentos estéticos dentro do design que aconteceram com muita força ao longo do século XX e que vieram, obviamente, a influenciar a nossa contemporaneidade. Né? Aqui a gente tem uma série de objetos, né, com design moderno, né? Desde mobiliário até objetos como cafeteiras, rádios, né? As antigas vitrolas, né? Passa-disco, né? Máquina de barbear. Então você vai ter a associação do design para a indústria. Aí é o que a gente chama de projeto do produto, o industrial design, como se diz nos países de língua inglesa. Né? Isso vai ser muito forte, né? Isso permanece, isso continua nos dias de hoje, né? Essa questão do designer que trabalha com o projeto de produto é uma das vertentes, né? do trabalho do designer, né? E que a gente precisa ficar atento e ver como é que isso também pode compor dentro dos espaços que a gente está projetando. Às vezes a gente usa uma cafeteira ou até mesmo uma televisão como um elemento decorativo, como um elemento que agrega dentro daquela composição estética daquele espaço. E a gente precisa ficar atento a isso também. Existem ainda também os estilos retrô, vintage, né, que utilizam esses designs mais antigos, da década de 60 e 50, e a gente precisa ficar sempre muito atento a esse tipo de coisa, tá certo? Aqui a gente tem
algo mais contemporâneo, né? Na contemporaneidade houve uma ruptura em relação ao modernismo, né? Que tinha uma linguagem mais purista, mais minimalista, e a partir do pós-modernismo você começa a ter umas coisas assim meio loucas, como por exemplo é o caso desse interior neo-historicista, né? A gente tem um resultado, eu particularmente acho duvidoso, tem quem goste, né? Mas a gente está aqui para discutir, a gente precisa expor nossas opiniões. A minha opinião é que eu acho que é duvidoso, né? É uma coisa estranha, uma coisa que não tem mais cabimento nos dias atuais, mas tem quem faça, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui a gente não tem tanto essas tradições. E do lado do direito a gente tem aqui a imagem de um espaço de trabalho baseado no sci-fi, né? Aquela coisa de ficção científica, né? De futurismo, né? De uso de materiais metálicos e inusitados que dão esse aspecto de um futuro que nunca chega na realidade, né? Então a gente tem essas correntes, elas são muitas, né? E a gente precisa ficar atento a todas elas. A gente não pode dispensar de ver e analisar essas correntes, né? Aqui a gente tem alguns espaços contemporâneos, né? As linhas puras permanecem, de um modo geral, a influência do modernismo ainda se faz presente, né? Mas você começa a agregar texturas naturais, sejam de madeira, de pedra, né? Ou mesmo concreto aparente, né? Juntamente com os materiais eletrônicos, os elementos eletrônicos que estão presentes em toda parte, né? Tecidos sintéticos, né? E você vai compor esse ambiente de acordo com as necessidades do cliente, de acordo com o que for mais interessante e possível do ponto de vista financeiro também. Então a gente vê que ao longo do século XX há uma certa proeminência do modernismo, né? Outras correntes surgem, algumas correntes menores, assim, mais brincalhonas, digamos, como é o caso do Mênfis, como é o caso do psicodelismo, né? Historicismo, né? Existem os regionalismos também, né? E a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? E tirar o melhor partido dessas correntes, né? Desses elementos compositivos, principalmente a questão do mobiliário, porque, como eu disse, a gente vai ter algumas peças que vão atravessar o tempo, vão ser atemporais, como é o caso da poltrona Vassili, a poltrona Barcelona, né? A chaise longue de Le Corbusier, que até hoje se encaixam nos ambientes contemporâneos, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, né? A gente vai continuar mais adiante discutindo essa questão da história do design e dos seus elementos compositivos e seus desenvolvimentos estruturais, estruturantes ao longo do século XX até chegar na nossa contemporaneidade do século XXI. Eu espero que vocês gostem dessa aula, assistam. Vamos debater no fórum, né? Continuem lendo o e-book, participando das nossas atividades, e eu acho que a gente tem a possibilidade de uma discussão muito rica para essa disciplina, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e boa sorte nos estudos.